Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar, dando visibilidade aos vereadores reeleitos em Blumenau. Hoje a nossa conversa é com Marcelo Lanzarin, vereador reeleito pelo PP, que fez 4.016 votos. Vereador, obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo seu desempenho eleitoral. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, eu fico feliz, realmente foi uma votação expressiva, foi a maior votação dos pleitos que eu participei, então para mim é com um orgulho muito grande ter a oportunidade de estar mais uma vez na Câmara de Vereadores, defendendo as nossas bandeiras, a saúde, inovação, tecnologia. Quero agradecer aí os 4.016 eleitores que acreditam e confiam no nosso trabalho. Qual é a motivação do seu terceiro mandato? Já depois de 2 mandatos, vai para mais um mandato. Qual é a motivação que o senhor tem? Bom, Alexandre, eu realmente vou para o meu terceiro mandato, mas durante o meu segundo mandato eu acabei interrompendo ele a pedido do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria Regina, me licenciei do meu cargo como vereador e retornei para a Secretaria de Saúde. Então foram em torno de 2 anos que nós estivemos à frente da saúde mais uma vez, e um dos motivos que me fez disputar a eleição foi justamente poder continuar discutindo essas questões da saúde, principalmente algumas que nós, durante o período enquanto secretário, encaminhamos, mas em 2 anos, às vezes a gente tem dificuldade de implementar isso até pela dinâmica do serviço público, mas uma das questões que nós encaminhamos e que eu pretendo continuar defendendo é justamente a questão da implantação de um centro de atendimento especializado às pessoas com transtorno de espectro autista. Maravilha, daqui a pouco a gente já detalha isso, mas a minha segunda pergunta era essa. O senhor foi secretário de saúde, 2 anos, e já havia sido secretário também na gestão de João Paulo Kleinweg. Se o senhor recebeu o convite, o senhor aceitaria? O senhor prefere ficar no Legislativo ou gostaria de voltar para o Executivo? Como eu disse, Alexandre, uma das questões que me motivou a disputar a eleição foi justamente poder continuar discutindo as questões da saúde. E claro que como secretário nós temos a possibilidade de agir de fato. Então eu não nego que se fosse convidado realmente teria um bom interesse em retornar para a saúde, pelo menos agora nesse início de mandato do prefeito Egídio, para auxiliar, para poder continuar naquelas ações que nós planejamos ao longo dos 2 anos, que mesmo implementando muitas, ainda algumas ficaram encaminhadas, mas não totalmente implantados. Por isso eu tenho esse interesse em voltar para poder continuar ajudando. Vereador, eu sempre pergunto para os convidados que estão vindo aqui sobre as bandeiras. O senhor está muito claro, é médico, foi secretário de saúde, e a sua bandeira é a saúde. Tem alguma outra bandeira que o senhor diz assim, bom, eu vou tentar também trabalhar em outras áreas nesse mandato? Bom, Alexandre, eu sempre defendi muito a questão da tecnologia, da inovação, inclusive saindo daqui, vou até uma reunião ali do Centro de Inovação, justamente para falar sobre essas questões de tecnologia que nós incorporamos, inclusive, na saúde, não só a primeira vez que eu fui secretário, de 2009 a 2012, quando nós implantamos o sistema de prontuário eletrônico, quanto agora no retorno, onde nós implantamos a telemedicina através do Alô Saúde e outras ações nessa parte de tecnologia. Então a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo também são bandeiras que eu defendo sem dúvida nenhuma, e claro, a saúde, até por ser a nossa área, Qual é a sua expectativa para o futuro governo Egídio? Não sei se o senhor já conversou com ele após a eleição. Qual é a sua expectativa, prefeito eleito? A nossa expectativa é positiva, Alexandre. A gente acreditou no projeto, nós inclusive estamos junto com o delegado Egídio, o PP, o Progressista fez parte da coligação que ajudou a eleger o delegado Egídio justamente por entender que era o melhor caminho, sem dúvida, para Blumenau. Então, nossas expectativas são positivas, expectativas de que nós temos que dar continuidade em algumas ações importantes. O prefeito Mário foi um prefeito extremamente realizador e, de fato, muitas coisas precisam continuar no mesmo caminho e outras precisam de ajustes. É isso que a gente espera também e é natural. O prefeito Egídio, tenho certeza, vai imprimir também o seu mandato. Então as expectativas são positivas, imprimir o seu jeito de trabalhar, e eu quero, seja na Câmara de Vereadores, seja lá na Secretaria de Saúde, através do Executivo, auxiliar na construção desse mandato do delegado Egídio. Vereador, durante a campanha eleitoral, junto com a questão do abastecimento de água, talvez a questão da saúde tenha sido que foi o alvo de mais críticas, tanto para a candidatura
do Egídio, como também para a administração, no qual o senhor comandou a secretaria. Eu queria aproveitar a sua presença aqui para a gente tentar entender onde é que estão os gargalos da saúde pública, dos problemas da cidade. Eu tenho umas questões ali também que eu queria esmiuçar com o senhor, mas na sua vida, mas isso aqui, né, o senhor já falou do centro de autismo, acho que a gente tem que falar também. Isso aqui a gente tem que resolver no atendimento. Onde é que estão os gargalos? Bom, primeiro, Alexandre, que saúde, educação, segurança pública sempre são pautas da discussão de qualquer eleição, né? A saúde em Blumenau, ela fez parte da discussão, mas ela poderia ter sido feita com muito mais intensidade se nós realmente tivéssemos um problema grave na saúde em Blumenau. Nós temos problemas pontuais, mas na média o nosso padrão de atendimento em Blumenau está muito acima da realidade do que acontece no estado, fora daqui do estado, então muito mais. E um dado que demonstra isso é o fato de que Blumenau é uma grande referência. Em algumas especialidades nós atendemos mais de 90 municípios e encaminham seus pacientes para cá. Nós temos um destaque em relação a Santa Catarina, por exemplo, no nível de atenção primária. Segundo os indicadores do Ministério da Saúde, Blumenau é a cidade com mais de 100 mil habitantes que teve o melhor indicador disparado na atenção primária, ou seja, que é o atendimento que acontece na rede municipal de saúde, mas nós temos gargalos sim. Nós temos gargalos em algumas cirurgias de média complexidade, nós temos algumas especialidades como a neurologia, a cardiologia, que são especialidades que nós temos uma demanda maior, mas essa é uma realidade não só de Blumenau, é uma realidade difícil que todo gestor de saúde enfrenta hoje. Mas o que eu entendo que nós precisamos avançar cada vez mais no apoio, no recurso da tecnologia a nosso favor. Nós implantamos uma sala de teleatendimento na policlínica, justamente para poder ofertar consultas, inclusive de especialista por telemedicina, né, principalmente na área de neuro, de psiquiatria também, que são áreas que tem poucos profissionais atuando no mercado. Mesmo a prefeitura fazendo concurso público, nós temos dificuldade de preencher essas vagas. Em outras áreas não. A ortopedia é muito pelo volume, né? Muito acidente de trânsito, principalmente, a 470 que nos cerca, os municípios encaminhando a alta complexidade de ortopedia para Blumenau. Então esse é um gargalo importante. Enquanto secretário de saúde nós fizemos a discussão com o município de Gaspar, para também ter o Hospital de Gaspar como um hospital de apoio, até quem sabe administrado pelo Hospital Santo Antônio, onde nós poderíamos levar uma parte da média complexidade, inclusive dessas cirurgias ortopédicas, e fazer um número maior de procedimentos, né? Enfim, mas de uma maneira geral, a saúde em Blumenau ela é bem conceituada, Alexandre. Como eu disse, inclusive a própria eleição refletiu isso. Ela surgiu como tema de debate, mas não com a intensidade que normalmente se discute essas questões. Né? A questão dos médicos especialistas nessas áreas, neuro, cardiologista, psiquiatra, porque o argumento sempre é o mesmo. Bom, é difícil encontrar profissional, não tem um profissional bater numa árvore e vai cair. Agora, isso passa, de pergunto, pela remuneração. A gente sabe que os médicos já têm uma remuneração acima da média nacional, se a gente vai pegar isso. Mas a gente também sabe que se provavelmente esses profissionais se dedicarem somente à iniciativa privada, vão acabar ganhando mais. Né? Como é que se equaciona isso? Como é que se atrai mais médicos para atuar em Blumenau? É com a questão salarial? Então, Alexandre, não só os médicos, mas eu diria que uma boa parte da categoria dos profissionais de saúde tem uma boa remuneração aqui em Blumenau. Inclusive, tem várias pessoas que trabalham em outras prefeituras que, quando têm a oportunidade de fazer concurso público, fazem aqui em Blumenau. No caso de algumas especialidades, é a questão da lei da oferta e da procura. Hoje, por exemplo, terapeuta ocupacional, que é um profissional extremamente importante para o atendimento de algumas patologias, em Santa Catarina é uma raridade. Então, tem algumas especialidades que, de fato, os médicos, estando no seu consultório, eles acabam tendo uma remuneração maior. O que nos permite, por exemplo, ofertar com uma certa atração é a garantia de que você, no futuro, vai ter uma aposentadoria, vai ter, né, através desse vínculo público, uma certa estabilidade, porque às vezes existem outras oscilações, né, no mercado que podem impactar diretamente no teu consultório, por exemplo. Mas é um desafio, mas principalmente porque também se formam poucos profissionais. E o que é possível fazer? Porque nós temos um curso de medicina de excelência aqui em Blumenau, através da FURB, e a gente
né, percebe que esses profissionais que vão saindo dali acabam não saindo muito focado para o serviço público, saem focado para outras coisas. Posso estar enganado, mas o que é possível fazer nessa sinergia com a universidade? Então, Alexandre, mas essa é uma realidade não só da FURB, inclusive daqueles que se fazem a sua graduação numa universidade federal, eles também não têm essa visão de trabalhar com o Sistema Único de Saúde. Ou se o fazem, seria, né, por um tempo. Mas uma das coisas que eu defendo, de fato, principalmente porque na atenção primária, às vezes a gente também tem uma certa dificuldade de estar alocando esses profissionais, e lá, em tese, eu deveria estar resolvendo praticamente 90% da demanda de saúde do meu município, é que todos os profissionais que fazem a sua graduação numa universidade federal deveriam, sim, de fato, pelo menos 2 anos, trabalhar na atenção primária, antes de partir para uma especialização. Eles vão estar sendo remunerados, né? É um salário justo, muitas vezes, e já que esse profissional teve a oportunidade de fazer a sua graduação na Universidade Federal, nada mais justo, até para o próprio crescimento pessoal, que ele faça essa jornada dentro da atenção primária. Isso eu defendo, sei que não é fácil, inclusive na semana que vem, provavelmente devo estar com o senador Amin, nós vamos discutir várias coisas, e esse é um tema que eu queria abordar com ele, inclusive. Quero que o senhor explique mais qual é a sua ideia desse centro de referência em autismo, para o autismo. O que o senhor sonhou, né, em fazer? Bom, Alexandre, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde há 2 anos e quase 3 anos atrás, né, 2 anos e meio, esse foi um dos grandes desafios que nós enfrentamos. A gente tem uma demanda muito grande, nós temos um serviço na policlínica, mas ele é um serviço isolado do processo, né? Também não faz o tratamento, esse tratamento ele é feito através da FURB. Então, eu imagino um grande centro onde nós vamos ter profissionais habilitados para isso, principalmente psicólogos, fono, neuro, pediatras e outros profissionais que possam dar um atendimento a essa pessoa, a família, e que nós possamos criar núcleos em nos bairros, escolas que seriam referência, onde esse centro também estaria dando apoio, matriciando os profissionais que estão lá naquela escola, para que a gente possa lá também, nesse ambiente, ter profissionais que entendam e saibam como acompanhar essa criança, essa pessoa, né? Porque hoje o que está acontecendo é que nós temos essas crianças espalhadas nas escolas, na rotina normal, com uma professora de apoio que muitas vezes não tem nenhuma condição de fazer, né, esse acompanhamento, que não é a especialidade dela. Então, em vez de nós hoje queremos garantir que esse atendimento aconteça em todas as escolas, que é completamente inviável, a nossa proposta é criar núcleos em regiões onde escolas seriam de referência, apoiados por esse serviço especializado que inicialmente nós montaríamos aqui no Campus 3 da FURB. Esse era o nosso projeto, tivemos que suspender essa ação em função, na época da epidemia de dengue, nós montamos ali o centro de atendimento à dengue. Mas esse é o caminho e eu entendo que é assim que a gente consegue atender um pouco melhor esse público. Enquanto secretário, porque eu sei que essa é uma ação, né, que demora um pouco mais, nós credenciamos clínicas privadas para fazer esse atendimento, principalmente psicofono, para essas pessoas, né? Um dos temas, ainda falando da área de saúde, que dominou essa campanha eleitoral e sempre vem à tona quando tem campanha eleitoral, é a questão das UPAs. O único candidato a prefeito que não teve isso como bandeira foi o Egídio Ferrari, foi o que foi o eleito. O senhor, como secretário de saúde, afinal, é bom ou não é bom UPA? Por que não ter? Bom, primeira questão que tem que ficar muito claro. UPA não resolve problema de pronto-socorro. Se você for em qualquer uma dessas cidades que tem UPA, a UPA foi implantada e o pronto-socorro continua com a mesma demanda, sobrecarregado da mesma forma. A UPA é a possibilidade de você ter um atendimento mais rápido com um apoio diagnóstico, onde você faz um raio-x, um eletro, um ultrassom. É isso que tem um pouco a mais em relação a uma UPA, além, claro, de funcionar 24 horas e você ter a observação desses pacientes, né? Mas ela tem um custo extremamente elevado. Isso não se trata de forma clara, mas vamos lá. Hoje uma UPA em Blumenau, ela teria um custo mensal para a administração direta com recursos próprios de R$1,5 milhão por mês. Isso equivale a construir uma nova unidade de saúde a cada 2 meses. Ah, mas não é necessário? Não é que não é necessário. Nós temos uma estrutura hoje em Blumenau com os 3 hospitais, o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel e o Hospital da Vila, que ainda comportam uma demanda e conseguem se organizar.
Nós tivemos situações pontuais, onde houve um exagero, né, de demanda, por questões até de falta de atendimento na rede primária, mas hoje a estrutura dos nossos hospitais suporta. O que nós optamos enquanto gestão? Ampliar o repasse de recursos para garantir mais profissionais do pronto-socorro desses hospitais e atender a população de forma qualificada, com uma boa estrutura de retaguarda. Acho que nós podemos avançar para uma estrutura intermediária, que talvez não necessariamente 24 horas por dia, mas das 7 às 22, com uma estrutura de raio-x, eletro, ultrassom, tendo apoio, ali no antigo Hospital Universitário da FURB. Inclusive, enquanto secretário, nós contratamos um estudo para verificar qual seria o custo financeiro para manter uma estrutura das 7 da manhã até as 22 horas, com uma estrutura de apoio, de imagem, diagnóstico, que seria uma espécie de um pronto atendimento. Não uma UPA. E esse estudo foi concluído? Sim, eles, na verdade, quando eu saí como secretário, ainda não tinha finalizado, mas a princípio a informação que eu tive é que já houve o retorno e com relação... É um estudo razoável ou que... Na verdade, nós teríamos que compor com profissionais de carreira, né? Mas, na verdade, eu ainda entendo que o ideal seria que uma organização social assumisse ali, não a Secretaria de Saúde com os profissionais efetivamente. Eu defendo isso. Vamos lá, vamos voltar para a política. Você só tomou posse em janeiro, mas a gente sabe que o assunto que domina os bastidores da Câmara é a eleição da mesa diretora. E eu estava brincando aqui que a cada reportagem que a gente faz colocando um nome ou outro, que se colocam, surgem outros nomes. E casualmente, nessa quarta-feira, quando a gente está gravando essa entrevista, o nome que veio à tona foi do Marcelo Lanzarini, do PP, como uma alternativa, porque hoje nós estamos aí com 5, 6 candidatos colocados, ou né, alguns são balão de ensaio, outros não. Como é que o senhor está vendo essa disputa da mesa diretora e qual é o senhor imagina o seu papel nesse processo? Pode ser o senhor uma alternativa? Assim, Alexandre, primeiro nós estamos apoiando o Almir. O Almir é o candidato, inclusive, do nosso partido, do Partido Progressista, então ele tem o nosso apoio. Nós sabemos que outros candidatos já se posicionaram, agora recentemente também a vereadora Cris, a vereadora Silmara. Então o nosso apoio é ao vereador Almir e fico feliz em ser lembrado também. A gente já teve a oportunidade de estar presidente da Câmara de Vereadores, então tem uma experiência. Procuramos, inclusive, levar essa experiência de gestão para lá, olhando a Câmara de Vereadores como uma empresa, de que forma a gente pôde entregar mais para a cidade. Inclusive, informatizamos a Câmara de Vereadores de Blumenau, uma das mais modernas do Brasil. Com isso, a gente conseguiu economizar recursos, extinguir cargos. Então, eu entendo que foi uma experiência, eu particularmente, me dediquei bastante os 2 anos que fui presidente da Câmara e fico feliz de ser lembrado agora também como uma possibilidade. Mas, de fato, nosso candidato é o vereador Almir. O senhor se sente mais à vontade no Legislativo ou no Executivo? No Executivo, Alexandre. No Executivo, o Executivo permite que, de fato, você consiga implementar ações de forma mais rápida. O Legislativo, você participa mais das discussões, mas não uma prerrogativa definir ações. Então, mas no Legislativo também dá a oportunidade de sentar e discutir, de fazer essas discussões a respeito desses temas como saúde, inovação, tecnologia. Nos encaminhando para o encerramento, como é que o senhor se define ideologicamente? Eu me lembro de várias situações do senhor enquanto vereador, que o senhor defendia a política como uma ação cidadã de qualquer um, no momento que a política foi muito criminalizada nos últimos tempos. Como é que o senhor se identifica? Eu me identifico de centro-direita. E entendo que sim, de fato, infelizmente, mas isso não é uma característica do Brasil, há realmente um certo desinteresse das pessoas pela política, o que de fato é ruim, é extremamente ruim. Nós percebemos isso nessa eleição, a quantidade expressiva de pessoas que nem saíram de casa para votar. Então, acho que isso, inclusive, é uma falta de civilidade, desculpa, mas você mora no país, você mora numa cidade e expressar a tua opinião, ela é extremamente importante. Isso é a democracia, nem que seja para você ir lá, votar branco, votar nulo, dizendo, olha, não concordo com nada que está aí. Agora, simplesmente não participar, eu lamento. Mas, enfim, esse é um cenário que nós estamos vendo, não só no Brasil, repito, mas nós precisamos reverter isso. Acho que os extremismos não favorecem isso, e nós precisamos entender que essa é a melhor forma. A democracia ainda é a melhor forma de se gerir uma nação. Isso todos os estudos demonstram. Economicamente, os países mais desenvolvidos são países democratas. Para finalizar, futuro. O senhor já pensa, eventualmente,
em concorrer a deputado em 2026? O seu nome vira e mexe nas eleições municipais, acaba sendo lembrado, ou como candidato a prefeito, ou para compor uma chapa majoritária. O que o senhor pensa do seu horizonte? Bom, Alexandre, eu, quando participei da minha primeira eleição no governo do prefeito João Paulo, nunca imaginei realmente, de fato, estar envolvido na política. Hoje a gente já tem uma história, tanto na gestão quanto, de fato, no legislativo. Então, eu me sinto preparado, sim, para poder disputar com tranquilidade uma eleição para deputado estadual, federal, enfim, para aquilo que o partido entender como um projeto importante, porque o Partido Progressista, inclusive, foi um dos partidos que teve o melhor resultado nas urnas aqui, um dos melhores resultados nas urnas aqui em Santa Catarina, no Brasil também, e eu entendo que a gente precisa justamente trabalhar isso enquanto grupo, e eu estou à disposição do partido para disputar as eleições em 2026. Vereador reeleito Marcelo Lanzarin, obrigado pela essa entrevista, boa sorte na sua empreitada. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, Alexandre, aqui quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando, os 4.016 eleitores, me colocar à disposição de toda a comunidade de Blumenau, gabinete 109 da Câmara de Vereadores. Obrigado mais uma vez e assim encerramos mais um Fórum Blumenau Entrevista com os vereadores reeleitos. Um abraço, até a próxima.